boa noite a todos, tudo bem? Que legal mesmo, hein? Fiquei recebendo os updates da Denise durante a semana aí das inscrições, cada vez aumentando mais o número de participantes e hoje dizendo que já estava esgotado, enfim. Acho que isso aí mostra bem a importância desse tema e como a gente precisa e tem que discutir esse tema, né, do protagonismo feminino. Então, é um super orgulho fazer a curadoria dessa série de episódios. Meu agradecimento aí ao Alexandre, à Denise, pela confiança. E o bacana, assim, que a gente... eu faço a curadoria, mas a gente tem um time aí de articuladores, né, de homens e mulheres que contribuem desde o momento que a gente vai pensar, porque a princípio são 8 episódios sobre esse tema ao longo do ano, esse é o primeiro, né? Ele tem o viés da liderança, mas a gente vai ter vários outros aí com temas bem interessantes também. E tem bastante gente envolvida aí na concepção desses temas e na escolha dos painelistas. É uma troca, é uma cocriação bem bacana. A Luísa está aqui, é uma das articuladoras. Enfim, está sendo super bacana. Eu espero que vocês gostem desse tema que a gente trouxe hoje. E a nossa linha de curadoria desse tema, né, do protagonismo feminino, é justamente falar sobre a importância da gente trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, de dar luz para o trabalho, né, de muitas vezes acaba passando desapercebido, debater também o porquê que a gente tem tão poucas mulheres líderes, por que a gente tem tão poucas jovens empreendedoras mulheres, porque não é só... é uma realidade que a gente vê que não está mudando completamente, apesar de a gente ter avanços, né? Quando a gente vai pensar em lideranças, meninas que estão liderando startups que têm já um destaque global ou nacional, ainda são poucas, ainda os homens estão à frente das principais startups que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Então, realmente, é um tema que a gente tem que debater e tem que tentar entender por quê. E eu brinco assim, sem aquele mimimi, né? Do tipo, sem aqueles velhos ranços, tipo, precisamos mais mulheres, as mulheres não têm vez. Não, é tentando ter uma abordagem propositiva mesmo. Tá, a realidade é essa, a gente já sabe. O que a gente vai fazer para mudar? Né? Quem são as mulheres que estão aí e que podem nos inspirar? Por exemplo, a Suzana, ela é uma líder, por onde ela passa, né? Na Caixa RS, no Badesul, no Governo do Estado, agora no Tecnocinos. Então, é um exemplo para a gente se inspirar, né? E são poucas, são muito poucas. E eu falo isso para vocês de carteirinha, porque quando a gente faz a concepção, né, e vai ver quem são as mulheres que poderiam estar aqui falando hoje, não são muitas. Isso é uma realidade que a gente tem que tentar mudar, né, com certeza. E uma outra questão desse painel, que daí também explica também muito a presença da Dulce aqui, bom, a gente sabe que a gente tem que mudar o sistema, né, para a gente conseguir ter mais mulheres líderes, ou empreendendo, ou subindo em altos cargos, enfim, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa de programas de empresas, programas governamentais, a gente precisa de uma série de coisas. Só que quando a gente fala em sistema é difícil, né? Aí parece tão inacessível. Como é que a gente vai mudar o tal sistema? Então, quem sabe a gente começa tentando mudar a nossa própria visão como mulheres, da nossa capacidade de atuação, da nossa capacidade de subir, né, da nossa capacidade de assumir novos desafios. E aí entra a questão da síndrome de impostora, entra a questão de vários estudos aí que a gente começa a ler, a gente vê, por exemplo, as mulheres não negociam de uma forma geral, né? Tudo em linhas gerais. Elas não negociam os seus salários. É muito difícil uma mulher sentar à mesa para negociar o salário. O homem vai lá e negocia. Ele vai lá e diz, olha, eu tenho valor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço ganhar mais, eu mereço, né, uma bonificação, enfim. As mulheres, muitas vezes, elas saem do mercado antes de serem tiradas, porque, sim, tem muitos setores que as mulheres acabam saindo, porque são setores que não conseguem, onde a gente não consegue conciliar a questão da maternidade, a questão das multitarefas, enfim. Então, as mulheres, muitas vezes, acabam saindo antes, né, porque elas acabam, muitas vezes, não acreditando nelas mesmas. As mulheres costumam atribuir o sucesso, a maioria, a fatores externos, né? Então, tu pergunta para um homem por que ele chegou ao cargo de CEO, ele diz, porque eu sou bom, que eu fiz para merecer aqui. Aí tu pergunta para uma mulher, ela diz assim, olha, eu me esforcei, eu tive pessoas que me ajudaram,
Me digam se não é verdade isso, né? A gente começa a pensar, olhar, é bem por aí, né? A gente acaba atribuindo a outros fatores e não à nossa própria capacidade, né? Então, a ideia hoje é a gente falar desse tema, da formação de lideranças com um viés na gente, um viés mais individual, um viés sem tentar mudar o sistema. Primeiro a gente muda, primeiro a gente tenta entender por que a gente muitas vezes não confia nas nossas capacidades, habilidades. E aí depois o resto eu acho que vai indo, acho que está indo, acho que é uma construção, talvez não seja para os próximos 2, 3 anos, mas tá evoluindo. Então, eu queria começar inserindo as nossas painelistas, agradecendo muitíssimo a presença de vocês. Cada uma de vocês foi pensada exatamente para esse tema, assim, então, que legal que vocês puderam participar e que as agendas fecharam, enfim. Eu vou fazer uma provocação inicial, porque eu queria entender um pouquinho a história de vocês em relação a esse tema da mulher no mercado, da mulher na liderança. Como é que vocês percebem, ao longo da caminhada de vocês, esse tema? Como é que ele teve presente? Eu não sei, Suzana, se tu tiveste dificuldades ou não, o que tu tiveste que vencer, enfim, a Dulce também. E aí depois eu vou fazendo outras perguntas. E a ideia é que vocês participem, por favor. Vai ficar muito bacana se vocês puderem participar. E cuidado, eu sou jornalista, minha tendência, eu vou fazendo pergunta. Então, vão lá, levantem a mão, participem, porque senão eu tomo conta. Senão eu vou tomando conta aqui, tá bom? Então tá, Suzana. Boa noite a todas. Obrigada por terem vindo, né, para a gente estar junto aqui discutindo um tema tão importante. E muito obrigada assim, pelo prestígio, né, de começar essa jornada. A minha história é uma história muito bonita de vida, né? A minha história começa lá em Lomba Grande, que é um distrito de Novo Hamburgo, um distrito rural de Novo Hamburgo, né, onde eu era a neta mais velha de um mecânico. E eu adorava ajudar meu avô a lavar motor, quando era uma pirralha, assim, né? Adorava aquele cheiro de gasolina, de óleo, aquela coisa toda. Aí começou a minha história. E isso me levou para a Escola Liberato. E foi na Liberato que pela primeira vez, eu fui de frente, né, e tive que enfrentar de frente a questão de ser mulher num ambiente predominantemente masculino. Então, a minha turma do Liberato era 43 guris e eu, né, fazendo o curso técnico de mecânica. E aí foi, né, eu tive várias entrevistas tentando perguntar se é mesmo isso que tu quer desenhar, tu quer cheirar a graxa, tu quer isso, tu quer aquilo, né? E assim, na minha cabeça, eu tinha posto um troço na minha cabeça que eu ia ser a técnica de mecânica, que fui a primeira mulher a se formar em técnico de mecânica do Liberato. Obviamente que daí surgiram os outros percalços, né? Daí tinha que fazer o tal do estágio. Obviamente, eu fui a última a conseguir um estágio na área de mecânica, né? Porque quem ia querer uma mulher, né, virando chão de fábrica na área de mecânica? Daí, quando eu consegui esse estágio, foi muito legal, foi lá na Recrosul, que foi o meu primeiro chão de fábrica. Era de novo, né? A área de projeto era assim, 20 guris e eu. Na fábrica era tudo homem, né? Então, quando eu passava, eu usava um uniforme assim, mais comprido já, né? Eu passava, era aquela uns assobiando, não sei o quê, fazendo piadinha. Lá vem ela, aquela magrela, eu era magrinha naquela época, né? Aquela magrela, não sabe nada, guria, né? E daí foi, né? Na verdade, assim, a minha carreira, ela foi feita com muita obstinação, muita certeza das coisas que eu queria, né? E fui no sentido de assim, ir vencendo cada um daqueles espaços e me tornando alguém dentro daquele espaço. Então, assim, por muito tempo eu tive que, sim, fazer o que todas têm que fazer, que é demonstrar para que veio, porque a gente é testada o tempo inteiro, né? Sim, por muito tempo eu enfrentei isso, não uma vez, não duas vezes, eu enfrentei bullying, que a gente chama hoje, né, por ser mulher, estar dentro desses ambientes, né. Mas a minha vida foi isso, é assim que eu escolhi. E lá pelas tantas, eu troquei de emprego, fui para uma outra fábrica, também chão de fábrica, e daí foi o contrário.
foi a primeira vez que eu me defrontei como chefe de um monte de mulher, que era a situação totalmente contrária, porque daí eu fui para Paramount Lançu e eu fui ser contramestre do setor de acabamento final, que é um negócio onde só trabalhava mulher. Tinha um único homem, que era o caldeireiro, que era um cara que ligava a caldeira, o resto era tudo mulheres, aliás, tinha um mecânico também, que tinha que regular as máquinas, né? Então, daí, a própria mulher também faz esse enfrentamento. Ela te testa também o tempo inteiro, né? E não foi uma vez, não foi duas, não foi 3 vezes que eu dava, né, mandava fazer alguma coisa, e eu tenho bastante jeito de lidar com pessoas, eu dizia, e aquilo era testado de forma imediata. No olho, na maneira de agir, no desleixo de fazer, aquela coisa assim. E tu tem que ir te afirmando no meio de tudo isso, né? Daí eu engravidei, Patrícia, e resolvi que eu ia fazer sociologia, em vez de fazer mecânica. Eu estava no fim da engenharia mecânica, troquei tudo na minha vida, porque eu tive filho, achei que não era por ali o caminho, não era mais cheirar graxa, sabe? E troquei tudo e me formei socióloga. E fui a primeira vez trabalhar dentro da Unicinos, né? Daí fiz meu mestrado, voltei, né, mestrado, doutorado, voltei para dentro da Unicinos, daí de novo, né? Eu era a pirralha que tinha se formado em economia, com um monte de professores, com um monte de tempo lá dentro, né? E eu, mulher, de novo. Então, a disciplina que vinha era aquela que sobrava, né? Aquela que não, nós vamos primeiro preencher com os professores, que tem tantos artigos, tantos isso, tantos aquilo, tantos aquele outro, e eu ia ficando para trás. E eu fiquei quase 2 anos numa salinha, isso era na Unicinos, dentro de uma salinha que me botaram para ser pesquisador, ninguém falava comigo, ninguém queria saber o que eu estava escrevendo, se eu não estava escrevendo, porque eu era um ET que estava com um doutorado na área de união econômica, né, de blocos comerciais. Esse era o meu tempo. Bom, e daí veio uma grande oportunidade para mim, que nesse meio tempo eu comecei a fazer algumas pesquisas para a CNI, interpretar algumas pesquisas, trabalho assim ad hoc, né? E veio uma grande oportunidade para mim de ir para dentro da CNI como subchefe do mais importante setor da CNI, que era a competitividade industrial. Só que a CNI era no Rio, eu tinha saído de um divórcio, porque o meu doutorado me custou meu casamento, né? Então, meu marido foi para um lado, meu ex-marido foi para um lado, né? Eu fiquei com 2 filhos, né? Nessa altura eles tinham 9 e 10 anos, e a grande vaga, o meu grande sonho projetado estava no Rio de Janeiro, né? E eu peguei e abri mão, né, de uma série de coisas em São Leopoldo e fui fazer ponte aérea durante 7 anos no Rio de Janeiro, indo na segunda, voltando na sexta, mas fui lá eu atingi o cargo mais alto dentro da Confederação Nacional da Indústria, que era ser a executiva desta área dentro da CNI, né? De novo, um ambiente só homem. 27 presidentes de federação querendo mandar em mim, né? O tempo inteiro, e eu que nem aquela coisa indomável ali no meio, né? Mas tem coisas muito importantes, né? A minha carreira eu fiz com muita obstinação, mas tem algumas coisas que foram assim para mim, foram regras desde o começo. Primeiro, né, para mim nunca valeu o mimimi. Eu nunca chorei porque mulher isso, porque mulher aquilo, porque não sei o quê, né? Eu botei um target e fui, né? Segunda coisa, eu nunca tive nenhum tipo de problema de desrespeito dessas pessoas. Elas me respeitavam pela técnica, porque aquilo que eu fazia extremamente bem feito. Isso seguiu toda a minha vida, até agora, a vida recente, né? Eu nunca tive nenhum tipo de problema de assédio, de chegar para mim. Teve um fato muito interessante, Patrícia, uma vez nas festas de fim de ano na CNI, eles convidavam todos os presidentes e tudo, era uma festa bonita, faziam num clube legal, ninguém dançava. E eu peguei o meu colega da área de economia, eu disse, Zeg, vamos dançar, vamos começar a dançar, porque ninguém está dançando nesse negócio aqui. Claro que todo mundo foi dançar, só que era um paradigma que estava criado, porque as pessoas tinham medo do que aconteceria no dia depois, que as pessoas iam falar, porque estava dançando, porque isso. Então, assim, eu acho que ser mulher nesse universo é um universo que a gente não pode se desprender de algumas coisas, né?
para que tu veio, né? Qual é a tua postura, né? Onde é que tu quer chegar. Né? E eu tive, sim, muitas dificuldades também na questão de eu me posicionar, né? No quanto é o meu valor, né? De achar, muitas vezes, não, aquilo ali, os outros estão ganhando, eu estou ganhando igual, está valendo porcaria nenhuma. Se eu estou fazendo mais, se eu tenho mais responsabilidade, eu tenho que buscar mais, sim. E vai ser justo comigo, os outros que venham atrás. Né? Então, assim, acho que a mulher nesses espaços, eu acho que assim, depende muito mais de cada uma. Né? Eu acho que do quanto que quer fazer esse enfrentamento, porque eu não vejo hoje não ter espaço para a mulher. Eu acho que tem espaço. Né? Eu acho que o que falta, né, é cada vez mais mulheres com determinação de vencer e de se posicionar. Porque eu acho que aquelas que conseguem fazer isso e com muita respeitabilidade, com muita dignidade, com muita honestidade, elas vão seguir o seu caminho e vão ter sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Com certeza. Obrigada, Suzana. Boa noite para todos, muito obrigada. Estou muito orgulhosa e me sentindo prestigiada de poder estar abrindo essa série, né, com esse primeiro episódio. Eu tinha uma expectativa assim, tomara que tenham bastante homens lá, né? Mas tem alguns homens assim, que bom. Sejam bem-vindos também. Tem algo que orienta a minha vida nesse sentido do feminino, que é a minha mãe, a Ieda Feijó Ribeiro. Eu estudei sempre, diferente da Suzana, eu estudei sempre em colégio só de mulheres. Um colégio do qual eu fui para a rua depois, foi o Colégio Bom Conselho, aqui em Porto Alegre. Estudei lá 9 anos, depois eu achei assim insuportável aquela educação daquelas freiras por cima de mim, acabei sendo demitida do colégio. Mas a minha mãe dizia assim, quando ela estava na cozinha, a gente morava numa casa que a cozinha era... A gente passava o tempo inteiro naquela cozinha, tinha uma mesa grande, nós éramos 4 irmãos. E quando eu meio que ficava me interessando ali para o que ela estava fazendo de comida, ela dizia, não, sai daqui, vai estudar. Esse negócio de cozinhar não precisa. Isso aí depois tu arranja alguém que cozinha para ti. Tu tem que estudar. Então, eu tive uma crença, desde criança, que eu não ia ser uma dona de casa, e se eu fosse, eu não ia nem ser boa dona de casa, nem já sair desqualificada. Porque eu não tinha essa oportunidade em casa de treinar esses dotes femininos, digamos. E minha mãe era uma boa cozinheira, mas ela tinha por si um recalque, porque ela trabalhava quando ela conheceu meu pai. E ela, então, quando casou, mulher casada não trabalha, isso era a crença da época, e ela, então, porque mulher casada não trabalha, ela imediatamente parou de trabalhar, e ela não foi nada questionado, foi exatamente assim que tinha que ser. E ela tinha isso, porque ela tinha um sonho de ser professora de educação física, ela gostava dessa área. E ela não foi, teve 4 filhos, enfim. E eu, então, me criei com essa crença, diferente de muitas mulheres que hoje, inclusive, meninas, estão sendo criadas para casar. Tenho amigas, até quando eu estava discutindo esse tema, eu faço parte de um grupo de corrida, que eu corro há bastante tempo, e na terça-feira passada nós estávamos correndo, mais 13, eu contei, né, e tal, inclusive uma delas está aqui me prestigiando, a Anaí, também uma super executiva do setor financeiro, e uma delas me disse assim, Dulce, é incrível, eu sou uma estranha no grupo de mães dos meus filhos. Ela é uma mulher de 33 anos, que tem filhos pequenos, e ela, das mães do grupo, ela é a única que trabalha. Então, claro que é uma escola de classe média alta, onde as mulheres não trabalham. Isso faz parte do processo. Eu estranhei muito isso, né? Talvez seja também em função de ser uma classe média alta, e as pessoas podem, então, não precisam dessa renda do casal, enfim, não pesquisei isso, mas me surpreendeu isso. Então, a gente tem ainda, e outra, nesse mesmo grupo, estava uma outra colega nossa, daí mais jovem, tem 30 anos, e é psiquiatra, terminando residência, e ela disse, Dulce, eu tenho amigas que estão no Tinder procurando
um homem para sustentá-las. Colegas da medicina. Mulher quer alguém que banque. Não é? Então, isso, a gente precisa entender que isso... Como é que é isso, né? E depois, a minha vida, meu primeiro emprego, eu fui trabalhar como secretária numa escola do IASG, na Galeria Malcom. E eu estudava naquela época, eu sou jornalista de formação, estudava jornalismo, e eu queria estudar inglês. Meu pai não tinha dinheiro para nos pagar inglês, ele pagava o colégio particular e deu, era o máximo que ele conseguia. E eu vi no jornal, no antigo Correio do Povo, que tinha uma vaga lá e a escola dava bolsa de estudos para quem trabalhasse na recepção. E eu fui para lá só por causa disso, trabalhar na recepção do IASG. E eu me lembro que o diretor, na época, quando me entrevistou e eu fui selecionada, ele disse, tu é muito bonitinha e muito simpática, tu vai dar certo aqui. Dá certo, né? Vou dar certo, né? Tem até um duplo sentido. Tu dá bem certinho aqui, hein, guria? Senão tu, vamos dar bem aqui. E aí eu fui trabalhar lá, com essa intenção de estudar inglês. Eu tinha uma característica pessoal, que eu estabelecia boas conexões com as pessoas, eu era, então, uma boa vendedora, e comecei a me sobressair naquele cargo, digamos, e tocava junto à faculdade. E dali eu acabei sendo convidada, depois fiz o curso todo, depois comecei a dar aula, e depois acabei sendo convidada para a diretora de uma escola que abriu na Vila Assunção. Eu tinha daí 21 anos. 22, né? 21 para 22. E eu me lembro de estar nessa escola e os pais dos alunos entravam e diziam assim, eu gostaria de falar com a diretora. Eu dizia, sou eu. Mas eu não acreditava que eu era diretora. Eu tinha uma dificuldade de entender, assim, porque eu achava que uma diretora tinha que ser assim, muito prazer, diretora. Tinha que ser uma coisa mais assim, voz grossa, mulher que se impusesse. E eu era diretora, mas esse cargo era assustador para mim quando eu era pequena, 21 anos, 22. Então, eu tenho episódios na minha vida de, muitas vezes, me sentir inadequada para o que eu estava fazendo. Inadequada, essa é a palavra. E quando eu fui, depois eu não quero me alongar muito, mas depois eu me casei, tive 3 filhos, e eu me lembro que, bom, na minha família, tinha um expoente feminino, que era a tia Diná, irmã da minha mãe, que na década de início de 60, ela começou a trabalhar na Avon, como revendedora, depois ela virou uma importante funcionária da Avon em Porto Alegre, e recebeu um convite para ir para São Paulo. E ela tinha uma filha, minha prima. E ela, então, segundo a minha mãe, ela abandonou a família e foi para São Paulo. Então, toda vez que meu pai me via casada, com os 3 filhos, correndo de um lado para o outro, para saber como é que eu ia fazer para trabalhar, porque eu nunca parei de trabalhar, ele dizia assim, tu está ficando igual a Diná. E aquilo era uma desqualificação, uma mulher igual a Diná. A Diná até botava um chifre no meu tio. Era a história ali que contavam na família. Segredos familiares que todos sabiam. Ela tinha que ter uma coisa errada. Por isso que ela foi para São Paulo. Então, era uma mulher que cresceu bastante dentro dessa organização. Síndrome de Diná. E aí, olha que interessante, então. Quando eu me separei, isso já fazem 30 anos, do pai dos meus filhos, eu fui contar para minha mãe. Eu estava fazendo terapia para ver como é que eu ia resolver aquele assunto. A gente já tinha tentado tudo que é coisa, cursilho, seixonoye, terapia de casal, mas não rolou, não dava, não adiantava aquele negócio todo. Daí eu fui dar notícia para os meus pais. E eu, quando falei para meu pai, eu vim aqui para te falar que eu estou me separando do Roberto, nome do meu ex-marido, estou me separando do Roberto. Sabia, eu nunca que ele ia aguentar uma mulher dessa. Tu trabalha muito.
Então, se por um lado a minha mãe dizia que eu não precisava me preocupar com a cozinha e que eu tinha que estudar e trabalhar, havia uma crença subjacente que dizia totalmente ao contrário na minha família, totalmente ao contrário. E então, quando depois entrei para o mercado de trabalho no mundo corporativo e tive o meu primeiro cargo, que foi quando eu fui gerente de marketing do Banco Meridional, logo depois do Sul Brasileiro e antes de ser Santander, bem antes, eram 45, não era gerente, eram chefes de departamento. Eram 45 gerentes, homens, todos que estavam lá há 10, 20, 25 anos, e eu, que estava há 3 anos na empresa, tinha entrado como assessora de comunicação, vinculada à presidência, e depois fui convidada para ir para essa área. Então, nessa área, eu me sentia muito desqualificada pela minha... Assim, era como se eu não soubesse o que eu estava fazendo. E eu tinha uma dificuldade. Então, a gente fazia, para apresentar uma campanha, por exemplo, para a diretoria, quando eu ia apresentar a campanha, eu tinha a impressão que eles... Tá. Aí vai o superintendente de marketing falar. Todo mundo olhava para ele. Porque ele, sim, estava apresentando a campanha. Eu comecei a pensar assim, eu não vou mais apresentar. Não sou idiota, vou ficar ali do lado, vou ficar muda. E isso foi o erro. Porque, assim, eu me senti idiota e não me impus. Eu ficava muda. Eu dava bola para o cara falar. E comecei um processo de... Eu faço um trabalho bárbaro. Era um banco que eu tinha que muitas vezes aprovar uma mídia política. Eu me lembro que tinha uma revista chamada Revista AZ. Ela circulava em Ipanema e Leblon. Era do filho de um senador. E aí, então, em determinado momento, eu tinha um limite de verba para aprovar sem autorização. E eu não aprovei o anúncio nessa revista, que era um anúncio de crédito rural, uma coisa, assim, esquizofrênica. Crédito rural numa revista AZ, que circula no Leblon. E assinei dizendo que não era uma mídia e fui chamada pela diretoria do banco dizendo que não, que era importante. E eu também, então, não tinha o jogo de corpo para entender o que era o político e o que era o técnico. Eu era uma boa técnica nessa área de marketing, mas eu era uma péssima política, de fazer esta política. Então, quando eu saí do banco, eu fui demitida. Primeiro, eu demiti 30 pessoas, que eu tive que demitir, porque o banco tinha que reduzir 30%, o Banco Federal. E eu me lembro que os meus critérios de demissão, não recebi nenhuma orientação da área de RH, foram o seguinte. Eu tinha 4 boys. Eu olhei todo o histórico da vida deles e pensei, bom, esse que mora com os pais, em detrimento daquele que mora numa pensão de frente para os fundos, mora no interior, está trabalhando aqui em Porto Alegre para pagar o estudo, esse fica, o outro sai. Só que, nesse instante, eu não entrei em contato com o processo político de novo. Então, quando eu demiti um deles, boy, eu estava fazendo a demissão, foi um processo super doloroso, amadureci muito com essa situação, porque eu queria ver um lado humano naquelas pessoas. E esse rapaz me disse assim, eu vou e volto. Tu vai e não volta. Eu pensei, como assim? O que ele sabe que eu não sei? Então, até não vou expor a pessoa, mas ele era apadrinhado de um deputado, que depois até... Bom, de um deputado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí, e ele, antes de eu sair, já estava voltando com uma... Enfim, voltou. Então, quando eu fui demitida, eu era uma mulher separada, com um ex-marido que, naquele momento, completamente sem condições de contribuir, participar, enfim, financeiramente, com 3 filhos, um de 2, uma de 5 e uma de 7. E quando eu contei para o meu ex-marido, que é um querido, nós nos damos super bem hoje em dia, um amigo mesmo, uma pessoa super bacana mesmo. Na época a gente estava muito atrapalhado, graças a Deus isso passou, em parte, né? A gente me atrapalha bastante ainda com muitas coisas. E
eu disse para ele, Roberto, fui demitida. E ele me perguntou assim, e agora o que tu vai fazer? E aí, então, eu me senti, assim, pela necessidade muito forte. E comecei, então, acho que a partir desse momento, a encarar a minha vida como mulher de uma maneira diferente. E aí, então, quando eu saí desse processo, eu acabei depois indo para uma agência de propaganda para trabalhar como gerente de contas corporativas, que era o que eu gostava muito, de identidade. Eu estava indo com o diretor dessa agência para um cliente no interior, do lado dele, e ele disse assim para mim, tu sabe que tu já está na agência há 6 meses, né? E até agora ninguém conseguiu te assediar. Tu já está passando do prazo. Ele disse isso brincando. E eu disse assim, e por que tu não chega em mim agora, então? Eu estou aqui tão pertinho de ti. Pode chegar. Chega em mim. Me diz alguma coisa. Ou não é tu que está querendo? Tem mais um outro que eu não sei. Como é que é a história? Essa cena, eu me lembro até de onde a gente estava na estrada. Me deu uma força. Vocês não têm ideia o que eu fiquei assim. E ele ficou mudo, porque ele ficou desconcertado. Ele teve que sair da posição de poder para ir para uma posição que eu não sei qual era, nem me interessa. Eu sei que ele ficou mudo e desconcertado até nós chegarmos no cliente. No cliente, eu queria falar e ele ia na frente. Eu estava tão empoderada daquela situação que, na volta, eu disse assim, olha aqui, eu não sou palhaça. Eu não preciso viajar contigo 3 horas para chegar na hora e tu, que é o diretor, fala e eu fico ali do lado, falta tu me dar a tua pasta para carregar. Então é o seguinte, ó, ou eu vou e falo, ou então eu não vou mais, não vou perder meu tempo. Mas eu estava assim, me achando rainha da cocada preta. Essa situação, eu acho que é um turning point na minha vida, em termos de começar a identificar a minha condição como mulher. E isso hoje eu vejo como as crenças, elas nos reduzem. E eu trabalho muito com biografia, então eu tenho clientes nessa faixa etária, assim, dos 28, 35 anos. Eu tenho uma cliente que faz um processo de coaching e biografia comigo e que ela disse assim, eu quero ser diretora. Ela, ai, que vergonha. E ela é gerente sênior de RH. E ela quer ser diretora de RH. Então, ela quer e entra essa outra, como é que sim, imagina a diretora. Sempre tem uma do lado que fica cricando. É com essa que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar com essa criança que foi criada para não ter voz. E outra, nós criamos um modelo, as mulheres muitas vezes, eu me lembro de ter uma diretora de uma empresa, que eu era minha cliente, quando ela foi promovida, ela mudou a voz, ela começou a falar grosso para se impor. Ela botava assim, tinha um peitão, ela botava, sabe, ela botava aquele peito e entrava na sala. Eu estava assim, mas ela necessitava daquele lugar para ficar igual. E eu diria que hoje a gente pode não fazer isso. Mas nós precisamos de algo fundamental, que é cooperar uma com a outra. As mulheres precisam se ajudar. E não enfiar. Como é horrível, e eu já participei de uma situação dessas, quando uma mulher, numa condição de liderança, reclama que a outra engravidou. Isso é um absurdo, isso chega a ser antiético. E se as empresas querem mulheres que não engravidem, eles têm que contratar pessoas com menos de 12 anos e mais de 55. É isso que eu acho. E a gente precisa estar ligada nisso. Agora, na semana passada, eu vou contar uma situação século 21, abril de 2019. Uma gerente de RH, business partner,
que tem um cliente interno, que é a área comercial. Esse cara da área comercial, que eu até imaginei que seja assim um ogro comercial, vamos lá, um ursão, assim, imagine ele um ursão. Ele disse para ela assim, olha aqui, ó, é uma empresa grande, de varejo, tem 400 pontos de venda no Brasil, jamais citaria a empresa. Ele diz assim, olha aqui, ó, tu faz o seguinte, tu pega a fulana lá, que está na coordenação lá de Joinville, que aqui, ó, vende, está atingindo meta, tira ela de lá e leva para Florianópolis. Que lá em Florianópolis tem aquela bola murcha que está atrapalhada e nós precisamos aumentar a venda de Florianópolis. E aí esta gerente, que é a minha cliente, disse assim, mas ela não vai querer. Como que ela não vai querer? Não, porque olha aqui, o marido dela é promotor em Joinville, ela tem 2 filhos pequenos que estudam em Joinville, e ela está indo super bem na empresa, ela atinge todas as metas, ela está ótima. Por isso que ela vai, para atingir mais metas. Florianópolis é um mercado, mas ela não vai querer. Aí ele pega ela no rosto. Gente, isso aqui é semana passada. Burrinha, vai lá e pergunta, depois a gente conversa. Gente, isso é assédio. Então, claro que o desenrolar disso depois não é assim, mas a gente pensa o seguinte, nós precisamos responder. A gente precisa, quando tem essa coisa do man, tira, a pessoa está falando, a mulher está falando, aí o cara entra na conversa, deve ter vivido isso muito, ele entra na conversa, pega aquela ideia e segue falando, como se a ideia fosse dele. E a mulher, criada para ser recatada e sentar de perna cruzada, como aqui estou eu, ela fica quieta. Porque lá na crença dela, ela aprendeu isso, que o irmão fala, ela ouve. Menina é delicada. É preciso, quem tem filha, mulher pequena, é preciso dizer que essa guria é inteligente e esperta. Ah, é bonitinha, é bonitinha. Ah, ela é uma princesa, ela é uma princesa. Que isso? Ela é inteligente. Minha filha tem 5 anos, ela é muito inteligente e esperta. Mas ela é bem bonitinha. Também sou mãe dela. Isso faz parte da nossa mudança, por isso que eu estou muito entusiasmada com esse encontro. Eu tenho que parar de falar, né? Eu estou muito entusiasmada com esse encontro, porque isso aqui não é uma semente que a gente está largando, isso aqui já é uma árvore. Porque a gente tem que se ligar que se um homem se atravessa na conversa, eu posso dizer, de forma, não urso, mas assim, uma leoa com dread, eu posso dizer, só um pouquinho, eu não terminei ainda a minha ideia. Espera só um pouquinho, deixa eu só concluir, fulano, daí tu segue. Tudo bem? E fala. O pai não vai me bater. Eu tenho uma cliente que tinha, ela teve vitiligo por conta do estresse de um diretor que maltratava ela, quase que assim, um absurdo, pelo estresse. E esta mesma pessoa, ela tinha uma mãe ameaçadora e um pai bastante autoritário, e aí a gente começa com modelos masculinos na nossa vida, como é que eles foram, e os modelos femininos, como é que foram, pai e mãe, ou tio, enfim. E a mãe dela dizia assim, minha filha, são 11 horas, tu tem que mostrar o boletim para o teu pai, daqui a pouco tu tinha que estar dormindo. E o pai era um ser que ficava dentro de um escritório, e era ele que via o boletim e cobrava as notas. E a mãe terceirizava isso. Ela precisava daquela autoridade ali também, a mãe, para ser boazinha. Mas ela era mazinha. Então a filha começava com dor de estômago, ela relata isso, que ela via a luz embaixo e começava, não, eu vou, agora eu não vou. Porque no boletim tinha um 8. E ela foi criada para tirar 10. E ela era burra em matemática. O irmão era inteligente em matemática. Matemática é coisa de homem, né? Vamos combinar? E porque quantas mulheres hoje estão em áreas onde a matemática é importante, né? Então, ela conseguia
ultrapassar essa dor de estômago, e ela sofreu muitos anos de gastrite, para poder mostrar aquele boletim lá com aquele 8, e ainda ser xingada. E depois ia dormir. E a mãe, ainda bem que tu já mostrou. Então, quando a gente olha na nossa vida, e eu acho que isso é uma coisa importante, a gente começar a ver por que eu acredito que eu não posso. Quem me disse isso alguma vez? No colégio? A que me estimularam como ser humano? A ficar quieta? A falar por último? A ficar atrás de alguém? Eu não preciso virar homem para ser mulher. Eu também não preciso desqualificar os homens para ser mulher. Os homens têm um papel importantíssimo na sociedade, as mulheres também. O que nós temos é que juntar forças. Agora, por que projetos e programas como Bolsa Família é assinado pela mulher? Por que Minha Casa é Minha Vida, quem assina o contrato é a mulher com o governo? Não é o homem, porque é a mulher que garante a família. Os homens não. O homem pode ter... Agora, então, com essa história das mulheres comprarem esperma pelo correio, como está acontecendo na Europa, os homens vão ter 5, 6, 7 mil filhos, não vão saber quem são esses filhos. Não é verdade? O homem pode ter filho no mundo inteiro e nem saber quem é. A mulher não. Então, a gente tem essa qualidade de nos preservarmos e preservar quem está com a gente. A mulher, ela é sustentável. Ela preserva e ela cuida. Então, por que a gente não faz isso uma com a outra? É inadmissível as mulheres competindo loucamente no mercado de trabalho, fazendo cara de nojo uma para a outra. Não se pode mais fazer isso, a gente tem que mudar isso. Discurso.